Você já se sentiu correndo muito rápido, mas sem sair do lugar, tarefa após tarefa, notificação após notificação, enquanto dentro de você há um vazio sem nome? Se essa pergunta te toca, pare um instante. Inspire fundo, expire devagar. Talvez esse seja o silêncio que sua mente esperava há muito tempo, porque a desordem não está apenas nas coisas ao nosso redor. Às vezes, ela é o fluxo incessante de pensamentos, o peso das expectativas silenciosas, as preocupações que nunca encontraram palavras. Há uma delicadeza em lembrar. O minimalismo japonês não é sobre eliminar tudo, mas sobre a arte de escolher com consciência, manter apenas o que é digno de permanecer. Do modo de servir o chá à forma de dobrar uma toalha, cada gesto é uma pequena lição de presença. Os japoneses não vivem com menos para exibir o menos. Eles criam espaço para que o essencial seja sustentado, para que cada objeto, cada momento, tenha espaço para respirar e brilhar. Hoje, quero te convidar a olhar comigo para 10 hábitos silenciosos que drenam nossa energia vital e descobrir como desfazê-los através dos princípios serenos do minimalismo japonês. Cada passo não é apenas limpar um canto da casa. É um convite para voltar a si mesma. Um fardo mais leve, uma compreensão mais profunda, uma escolha mais livre. Não é que falte esforço, mas sim uma bússola. Quando sabemos o que realmente importa, não precisamos correr mais rápido. Apenas seguir na direção certa. E talvez essa jornada comece agora com uma respiração longa o suficiente e uma decisão pequena o bastante para tornar a vida mais clara, mais leve e mais viva. 1. Consumo inconsciente. Você já pegou o celular só para dar uma olhadinha e, sem perceber, acabou adicionando algo ao carrinho, como se uma mão invisível te empurrasse suavemente? Aquela faísca de euforia não é coincidência. É a dopamina, essa onda breve que faz o cérebro sentir prazer por alguns segundos, antes de deixar um vazio ainda maior. Prateleiras na altura dos olhos, pop-ups dizendo: restam apenas 3 unidades. Rolagem infinita nas redes sociais. Tudo é projetado para acionar o ciclo de recompensa do cérebro. Compramos, sentimos prazer, o prazer passa. E queremos comprar de novo. A casa se enche, a carteira esvazia e o pior de tudo é aquele desconforto sutil, como poeira fina acumulada na mente. O minimalismo japonês não é contra o prazer. Ele apenas nos convida a fazer uma pergunta pequena, mas poderosa o suficiente para acalmar essa onda de dopamina. Isso serve ao meu Ikigai? Ikigai. A razão de ser é o ponto de encontro entre o que você ama, o que sabe fazer bem, o que o mundo precisa e o que você pode ser remunerada por fazer. Quando colocamos qualquer compra diante dessa pergunta, o que parecia brilhante se revela com clareza. Ou é uma ferramenta que sustenta seu propósito, ou é um ruído que te afasta do caminho. Imagine que você queira trocar de celular. Se o seu Ikigai é criar e compartilhar, o novo aparelho te ajudará a contar histórias melhores, registrar suas obras com mais qualidade ou abrir portas para o projeto que você sonha? Se sim, é um investimento. Mas se for apenas para exibir desempenho ou aliviar o tédio, é a armadilha da dopamina. O mestre do sushi, Jiro Ono, fala sobre a alegria de afiar sua faca todos os dias. Ele não corre atrás de utensílios da moda, apenas cuida com atenção das ferramentas que servem à sua arte. Quando o propósito é claro, o desejo encontra paz. Para sair do mercado da dopamina, bastam 3 respirações lentas. Espere 24 horas antes de comprar algo não essencial. Escreva o motivo pelo qual deseja aquilo
e releia no dia seguinte com calma. Pergunte a si mesma: qual emoção está por trás do botão comprar agora? Tédio, ansiedade, cansaço? Troque o pico rápido de dopamina por fontes de alegria genuína. Caminhar, respirar, fazer algo com as mãos. Cuide do ambiente, desligue notificações, cancele e-mails promocionais, limite o tempo nas redes. Quanto menos estímulos, mais liberdade de escolha. O dinheiro investido em experiências geralmente deixa um sabor mais duradouro do que o gasto com objetos, uma aula de cerâmica, um passeio ao ar livre, um curso que te inspira. Tudo o que alimenta o que você ama e deseja oferecer ao mundo. Em Okinawa, as pessoas mantêm seu Ikigai com alegrias simples: plantar, cozinhar, encontrar os vizinhos. Não precisam de muitos bens, porque cada dia já é pleno em sentido. Sarah, uma designer gráfica de 30 anos, costumava comprar para se sentir melhor e acumulou dívidas no cartão. Quando escreveu seu Ikigai, amar arte, ensinar bem, inspirar pessoas, ela redirecionou o dinheiro de roupas da moda para pincéis, aulas comunitárias e ferramentas para ensinar. Um ano depois, pagou suas dívidas, abriu seu primeiro workshop e percebeu: a casa tinha menos coisas e o coração muito mais luz. No instante em que você se pergunta: isso serve ao meu Ikigai? A onda se acalma. E nesse silêncio, após o impulso, você escuta algo precioso: o som do seu próprio coração, perguntando: qual é a vida que eu realmente quero viver? 2. Acúmulo sem fim. Você já percebeu o fio invisível chamado guardar para quando precisar, se enrolando silenciosamente em cada gaveta da sua casa? Cada blusa antiga, cada carregador quebrado, cada papel sem função, todos se tornam pequenos nós. E quando há nós demais, o lar vira um depósito de dias que talvez nunca cheguem, enquanto a mente se cansa de caminhar entre coisas que já não refletem quem somos. Acumular é diferente de colecionar. Colecionar é escolher, acumular é deixar tudo entrar sem passar pela porta da consciência. Por trás disso, quase sempre há um medo de faltar, uma memória de escassez. E se um dia eu precisar? E se fizer falta? Às vezes, os objetos ainda carregam pedaços da nossa identidade. Uma carta antiga traz um laço afetivo. Um brinquedo velho guarda o céu da infância. Tocá-los é tocar em si mesma. E soltá-los parece trair quem fomos. Assim, a casa aperta, os vínculos se tensionam e dentro de nós uma névoa pesada se forma. O minimalismo japonês oferece um caminho leve, porém firme. O ritual KonMari, uma conversa honesta com cada objeto. A pergunta simples: isso ainda me traz alegria e vitalidade? Nos puxa do medo do pode ser que eu precise para o presente do sentir. Ao tocar uma peça de roupa, em vez de pensar e se o dia esfriar, experimente perceber se ela ainda te traz alegria e combina com quem você é hoje. O gesto de agradecer antes de deixá-la ir. Obrigada por me aquecer em tantos invernos. Transforma o desapego em um ato de gratidão, não de perda. Inspirado pelo shintoísmo, em que os japoneses acreditam que tudo possui uma alma, aprendemos a tratar com gentileza até o que está prestes a partir. Quando a gratidão fala, a culpa silencia, e as decisões se tornam claras. Comece pelos espaços menos carregados de emoção, as roupas do dia a dia. Segure cada peça, pergunte com clareza e coloque-a do lado da escolha certa. Marque um pequeno ritual semanal com sua casa, coloque uma música suave e visualize o tipo de vida que deseja viver. Uma cozinha leve, uma mesa iluminada, um armário que respira. Treine o músculo da decisão com coisas simples.
uma caneta sem tinta, um caderno solto, para que, quando as mãos se tornem leves, o coração também aprenda a soltar o que é maior. E não esqueça de dar aos objetos um novo destino: doar, reciclar, oferecer, para que continuem úteis, enquanto você continua livre. João Pedro, 45 anos, professor, vivia entre montanhas de livros e lembranças dos pais já falecidos. Quanto mais guardava, mais o quarto apertava, e mais pesado ficava o peito. Ele experimentou o método com Mari como um sussurro de cura. Segurava cada livro, agradecia pelo conhecimento que o alimentou e o enviava à biblioteca do bairro. Guardou apenas os que tocavam seu coração, dobrou as roupas que ainda o faziam sorrir e criou um pequeno canto de trabalho. Só luz, uma mesa de madeira e um vaso de planta. Em poucos meses, metade das coisas se foi. O sono ficou mais profundo e ele ganhou espaço para um novo prazer: escrever as histórias da sala de aula ao entardecer. Não foi o passado que ele deixou, foi o passado que, enfim, ele colocou no lugar certo para que o presente pudesse respirar. Quando você é gentil o suficiente para conversar com seus objetos e corajosa o bastante para ouvir a si mesma, a casa te devolve a resposta que sempre esperou. A paz não vem de ter mais espaço para guardar, mas dos vazios que sustentam a vida que você escolhe viver. 3. O emaranhado da mente. De manhã, você está na porta, o coração acelerado porque o ônibus está quase saindo. E as chaves resolveram brincar de esconde-esconde. 5 minutos revirando o sofá, 3 olhando debaixo do armário, 1 minuto se culpando. Não é só tempo que se perde. É o cortisol subindo em silêncio, transformando o início do dia em uma corrida contra si mesma. Um objeto fora do lugar não é apenas um erro de organização. É um pequeno descompasso que desequilibra o ritmo da vida, espalha-lhe a atenção e rouba a paz interior. Quando estamos tensas, nossa memória espacial falha. Uma casa bagunçada reflete uma mente cansada. E o ciclo procurar, irritar-se, atrasar, esgotar se repete. O minimalismo japonês nos oferece uma saída simples e profunda: o princípio do tokonoma. Nas casas tradicionais, o tokonoma é um nicho reservado para uma pintura, um arranjo de flores, um espaço fixo, belo e silencioso, feito para acalmar o olhar e o coração. Levar esse espírito para a vida moderna é dar aos objetos essenciais um lar claro e agradável. Uma bandeja para as chaves perto da porta, uma prateleira pequena para o celular, um espaço definido para a carteira e os cartões. Quando o lugar de cada coisa é funcional e bonito, devolvê-la para casa se torna natural, quase instintivo. Não se guarda em qualquer canto, porque o lugar certo convida. O segredo é organizar conforme seus hábitos reais, não como nas revistas. Se você costuma deixar a carteira sobre a mesa, coloque uma bandeja ali. Se a bolsa vive no chão, pendure um gancho atrás da cadeira. Limpe as zonas de trânsito, entrada, mesa, criado mudo, e crie pequenos tokonoma, bandejas, ganchos, caixas transparentes. Quando os olhos veem ordem, as mãos devolvem naturalmente e a mente para de forçar a lembrança. À noite, dedique 5 minutos a esse ritual: devolver cada coisa ao seu lugar. Em poucos dias, você vai perceber que as manhãs parecem mais longas, mesmo sem acordar mais cedo. Tomás, 32 anos, engenheiro, perdia meia hora todas as manhãs procurando as chaves e o crachá. Ele começou pela entrada. Tirou os sapatos extras, colocou uma bandeja de madeira e um gancho firme. Na mesa de trabalho, criou uma pequena prateleira para o celular e o carregador, e etiquetas discretas para organizar canetas, cabos e fones. A única regra, ao chegar, chaves na bandeja,
carteira na bandeja, celular na prateleira, antes de dormir, 5 minutos para devolver tudo ao lugar. Uma semana depois, suas manhãs ficaram silenciosas como um lago. Entrar e encontrar, sair sem pressa. Ganhou horas preciosas, mas o maior ganho foi sentir que retomou o ritmo da própria vida. O Tokonoma nos ensina que ordem não é forçar as coisas a caber, mas criar um espaço sereno o bastante para que bons hábitos floresçam. Quando os objetos têm um lar, o tempo ganha cadência, e as manhãs se abrem em calma, suaves como o gesto de colocar as chaves exatamente onde pertencem. 4. Comparação constante. Você já sentiu que o seu dia é como uma faca cortando 1000 coisas, mas sem realmente finalizar nenhuma? Cada ping do celular é uma mão que te puxa do que estava pensando. Cada aba aberta é um pedaço da sua mente se fragmentando. Chamamos isso de ser boa em multitarefa. Mas o corpo paga o preço com um cansaço difuso. A cabeça pesada como névoa, os olhos na tela enquanto a alma fica do lado de fora. A verdade é que o cérebro não faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele apenas salta de uma para outra, e cada salto consome a energia que deveria ir para a profundidade. Quanto mais pulamos, mais distante fica o foco, mais raso fica o pensar. O minimalismo japonês nos devolve um outro ritmo. Ichigo, Ichie, um momento, um encontro. No caminho do chá, cada cerimônia é vista como única na vida, e por isso o anfitrião e o convidado se entregam por inteiro àquele instante. Traga esse espírito para o hoje. Trate cada tarefa como um convidado de honra. Quando escrever, apenas escreva. Quando cozinhar, apenas cozinhe. Aos poucos, o ruído se dissolve como ondas se apagando na areia. A partir dessa presença, nasce o que os japoneses chamam de prática deliberada, o segredo por trás de toda a maestria. Não se trata de fazer muito, mas de fazer bem. Em vez de riscar 10 tarefas pela metade, divida uma só em pequenos ciclos, repetindo e refinando a cada volta. Assim, a faca do seu dia tem tempo de ser afiada e corta com precisão, sem esforço. Você pode começar de forma simples. Reserve 25 minutos, desligue as notificações e vá até o fim de uma única tarefa. Quando o alarme tocar, levante-se, solte os ombros, beba água e então abra a próxima porta. Escolha uma atividade para viver no espírito de Ichigo Ichie. Lavar a louça sentindo o vapor morno, cortar os legumes, ouvindo o som da lâmina na tábua, organizar a mesa deixando só o papel, a caneta e a luz. À noite, anote uma coisa que você fez com profundidade em vez de quantidade e diga a si mesma: hoje eu estive inteira ali. Esses gestos pequenos, repetidos com constância, devolvem uma energia calma, mas poderosa. Marco Antônio, 35 anos, gestor de uma pequena equipe, vivia entre e-mails, reuniões e mensagens. Quanto mais tentava fazer tudo ao mesmo tempo, mais se perdia em tarefas inacabadas. Ele decidiu criar um horário sagrado todas as manhãs, sem notificações, sem interrupções, apenas para escrever um plano com atenção. Reaprendeu a arte de apresentar como um aprendiz, revisando a estrutura, praticando o tom, corrigindo um detalhe por vez. Em poucas semanas, as reuniões ficaram mais curtas e claras. Os e-mails diminuíram porque os problemas eram resolvidos na raiz. À tarde, havia espaço para um café de verdade. O que cresceu não foi a quantidade de tarefas, mas a qualidade de cada uma. Quando tratamos o presente como um encontro único, o tempo deixa de se despedaçar e a mente, enfim, ouve o som suave da faca que foi afiada por dentro. Firme, leve, precisa. 5. Multitarefa em excesso.
Você já abriu o computador para fazer uma única coisa, e 15 minutos depois se encontrou perdida entre dezenas de abas, como um cruzamento engarrafado dentro da cabeça. Cada tarefa inacabada é um carro com o pisca-alerta ligado. Cada notificação, uma buzina insistente. Chamamos isso de estar ocupada, mas na verdade é apenas ruído. Pensamentos fragmentados, sensação de inacabamento, pequenas autocríticas sussurradas. Tudo se acumula como uma névoa que encobre o horizonte. A mesa bagunçada é só o espelho fiel do que está dentro. Quanto mais confusão, mais tentamos fazer e menos sabemos para onde estamos indo. O minimalismo japonês não nos convida a fazer menos de forma vaga. Ele nos entrega uma bússola para seguir na direção certa. O Shinkanri, o norte verdadeiro dos japoneses, começa com uma pergunta direta. Afinal, para onde quero ir neste ano? A partir dessa visão ampla, dividimos o caminho em etapas menores. Trimestre, mês, semana, dia. Em vez de abraçar 10 tarefas soltas, escolhemos 3 objetivos claros e colocamos toda a energia neles. Quando a direção está definida, o ruído se dissipa. O que não faz parte da rota se torna fácil de recusar, e o que estava pendente ganha um ponto de chegada. No fim de cada mês, um breve encontro consigo mesma. O que avançou, o que precisa mudar. Assim, a mente se liberta de lembretes inúteis e recupera o espaço para respirar. Ao lado dessa bússola, uma caderneta fina. O diário minimalista não precisa ser longo. Apenas 3 linhas por dia. Uma gratidão, um desafio, um aprendizado. Ao escrever, os pensamentos param de girar em círculos. Damos nome às emoções, reconhecemos o caminho e podemos fechar o caderno em paz. 5 minutos por noite, como um pequeno ritual de dobrar a mente antes de dormir. Simples, constante e suficiente para acalmar as águas internas. Depois, desligue alguns alarmes, defina horários sem tela, limpe o canto da mesa, deixando apenas uma caneta e a luz. Quando o exterior se ordena, o interior clareia. São 2 faces do mesmo movimento. Luísa, 28 anos, freelancer, vivia no calendário estilhaçado. Mensagens, e-mails, ideias pela metade e a voz sutil dizendo: "Você não é boa o bastante." Ela escolheu um único destino para 6 meses, lançar seu próprio projeto. Desenhou seu mapa de Hoshinkanri. Neste trimestre, construir o site. No próximo mês, fechar o pacote de serviços. 2 sessões por semana para criar conteúdo. Todas as noites, 3 linhas no caderno. Hoje sou grata por um cliente que confiou em mim. O desafio: adiar o trabalho depois do almoço. Lição: desligar o celular das 13h às 15h. 6 meses depois, o site estava no ar e as ansiedades, nomeadas, compreendidas, haviam se dissolvido. Sobre a mesa, restavam apenas o notebook, a luminária e uma xícara de chá. Ela não passou a fazer menos, apenas aprendeu a se ocupar com o que realmente tem sentido. Quando olhamos com clareza para o destino e escrevemos com leveza o que está acontecendo, as nuvens na mente se desfazem, revelando um céu amplo o bastante para uma decisão tranquila. 6. Não saber dizer não. Você já olhou para sua agenda como quem vê um tecido apertado demais no corpo, sem espaço para respirar, só com sims automáticos? Temos medo de decepcionar, medo de parecer egoístas e por isso o sim escapa da boca mais rápido que o próprio coração. Mas a cada vez que tentamos agradar a todos, algo dentro de nós encolhe um pouco. Nesse cansaço, brotam a irritação e o desânimo. Damos mais do que temos e ainda nos culpamos por não ser o bastante. As fronteiras se dissolvem como névoa. Já não sabemos o que é nosso e o que é do outro, e ao final do dia,
estamos ausentes da própria vida. O minimalismo japonês não nos ensina a fechar portas para o mundo. Ele nos ensina a abrir uma porta para o ar entrar. O espaço necessário é a arte do não entre tantos sim. Assim como no Ikebana, a beleza não está apenas nas flores, mas também no vazio que as sustenta. Na gestão do tempo, é a coragem de manter 30% da agenda livre, como a margem de um rio, onde a água pode recuar e encher novamente. Quando esse espaço é protegido, enxergamos o que realmente importa e aprendemos a dizer não ao que não nos pertence. Não por falta de gentileza, mas por respeito ao ritmo e à energia que nos permitem ser gentis no lugar certo. Comece com uma pausa suave. Deixa eu verificar minha agenda. Esse pequeno intervalo é o seu mapa pessoal. O instante em que você pode se perguntar: isso está alinhado às minhas prioridades agora? Vai invadir meu tempo de descanso e recuperação? Se sim, a recusa é um presente para ambos. Você preserva a qualidade dos compromissos já assumidos e o outro recebe uma resposta clara em vez de um sim exausto. A culpa pode aparecer, então escreva: por que dizer não é bom para mim, para o trabalho, para o outro? Quando o motivo é visto, a culpa se dissolve, como o chá que esfria em silêncio. Reserve 2 ou 3 horas brancas por dia, sem preencher com tarefas, apenas para descansar, caminhar, fazer algo devagar. Isso não é preguiça, é o tempo em que o cérebro organiza e a intuição pode falar. Nesse espaço, as fronteiras se redesenham. Saúde e família vêm primeiro, o trabalho essencial tem lugar, e os convites que ainda não têm seu tempo esperam a estação certa. Com prática, o não se torna redondo e quente. Sem dureza, sem justificativas, apenas: eu não posso, mas agradeço por ter lembrado de mim. Clara, 40 anos, enfermeira de plantão noturno, dizia sim a cada pedido de troca de turno. O corpo afinou, e os quadros antigos na parede pareciam promessas esquecidas. Ela decidiu criar seu mar, guardou para si as noites de terça e domingo, sem trocas, sem exceções. Quando colegas pediam ajuda, respondia com calma e gentileza. As noites vazias se encheram de sono, as tardes livres de aquarela. Poucas semanas depois, o sorriso voltou à porta do hospital e a primeira pintura em anos ficou pronta. Ninguém a julgou, pelo contrário, passaram a confiar mais, porque o sim dela, agora, tinha peso e verdade. Dizer não é fechar caminhos, é abrir o céu dentro de você, para estar presente, inteira, onde a vida realmente vale a pena. 7. Fora de lugar, fora de ritmo. Você já se olhou através da tela, como quem se vê refletida na água brilhante da vida dos outros, e de repente sentiu que sua própria luz ficou mais fraca? Fotos perfeitas, histórias de sucesso resumidas em poucas linhas, o contador de curtidas batendo como um coração acelerado. E então vem a sensação de que sua vida está andando devagar demais. Esse cansaço tem um nome suave: comparação. Mas, repetida todos os dias, ela vai corroendo a autoestima e apagando o caminho único que é só seu. Olhamos para o topo da montanha, dos outros, e concluímos que estamos embaixo demais, esquecendo que cada montanha nasce de um terreno e de um ritmo diferente. O minimalismo japonês não pede que desliguemos as redes sociais. Ele nos convida a mudar o ponto de apoio do valor, do externo para o interno. Kancha, a gratidão profunda, é o hábito de medir de novo a própria abundância. Quando você escreve 3 motivos de gratidão a cada noite, a mente muda sua régua. De o que os outros têm que eu não tenho,
para o que eu já recebo e o que eu ofereço. É também o espírito de Naikan. Refletir sobre 3 fluxos da vida: o que recebi, o que dei e o que causei de incômodo. Nesse instante, a energia da comparação se transforma em uma lucidez gentil. Você percebe o prato quente do jantar, a mensagem de alguém querido, o pequeno dever cumprido e entende que não está vazia como a imagem que acabou de passar. Ao lado de Kancha, há um pequeno ritual cheio de presença. Preparar uma xícara de chá para si mesma. No Shanoyu, a cerimônia do chá, os japoneses chamam cada encontro de Ichi-go Ichi-e, um momento único na vida. Trate o encontro consigo da mesma forma. Lave o bule, meça o chá, despeje a água, gire a xícara e se ofereça o primeiro gole. 10 minutos de pausa bastam para que a corrente da comparação se acalme. Você deixa de ser espectadora da vida alheia para se tornar convidada de honra da sua própria. Ali, a autoestima não precisa provar nada. Ela apenas floresce quando é cuidada. Ana Sofia, 25 anos, costumava abrir o Instagram todas as manhãs como um ritual de se diminuir um pouco mais. Ela experimentou um mês de cancha. Toda noite escrevia 3 linhas e limitava as redes a 20 minutos por dia. Aos domingos, preparava chá e relia bilhetes com pequenas vitórias da semana. Enviar um currículo, ligar para a mãe, terminar um trabalho difícil. Poucas semanas depois, a régua interna havia mudado. Não mais quantas curtidas eu tive, mas quantos passos dei na direção certa. A inveja cedeu lugar a uma ternura silenciosa. A serenidade de quem caminha com propósito. Você pode começar hoje à noite. Escreva 3 motivos concretos de gratidão, silencie algumas notificações e prepare um chá como se recebesse sua melhor amiga em casa. Não é fugir do mundo, é voltar ao seu próprio ritmo antes de reencontrá-lo. Porque, no fim, nenhuma flor floresce mais rápido por olhar o jardim ao lado. Ela floresce quando recebe sol suficiente, água suficiente e gratidão pelo solo onde está. 8. Guardar demais. Você já abriu uma caixa de lembranças e sentiu o coração prender na tampa, como se, ao fechá-la, o passado pudesse escapar. Cartas antigas, um suéter de um inverno distante, um presente que já não tem uso. Guardamos tudo isso por medo de nos arrependermos, acreditando que os objetos mantêm viva uma parte da nossa identidade. Mas, pouco a pouco, o quarto se enche e nossos passos se encolhem. Quanto mais seguramos, mais nos cansamos, os braços cheios de memórias e o coração sem espaço para o presente respirar. Esse apego não é ruim, apenas pesa quando começa a cobrir a vida inteira, transformando a casa num pequeno museu de nós mesmos. O minimalismo japonês nos convida a viver com shibumi, a beleza simples, serena e discreta. Shibumi não exige uma casa fria ou uma vida sem emoção, apenas sussurra. Isso é realmente essencial ou belo o suficiente para me sustentar hoje? Essa pergunta funciona como um filtro suave. Ao segurar um objeto, não o julgamos, apenas ouvimos. Ele ainda aquece o coração, ou apenas desperta o hábito de segurar. Se aquece, coloque-o num lugar de honra. Se é só costume, agradeça e deixe ir, para que o passado seja respeitado, o presente tenha espaço e o futuro encontre um caminho. Uma forma delicada de transformar o desapego é tirar uma foto antes de deixar o objeto partir. A imagem preserva a história, enquanto o cômodo preserva a luz. Comece pelo mais fácil. Papéis antigos, coisas sem emoção, até que as mãos se acostumem ao gesto de soltar. Depois, chegue aos objetos com lembranças. Agradeça em voz alta,
tire uma folha, escreva algumas linhas sobre a última vez que ele te fez sorrir. Quando o significado é transferido para as palavras, o peso deixa de morar nas coisas. À noite, anote uma pequena frase. Deixei um objeto, ganhei um respiro. Assim, pouco a pouco, a casa muda de tom, do pesado ao leve, do apertado ao espaçoso, sem dor, sem pressa. Ana Paula, 50 anos, aposentada, manteve o guarda-roupa do marido falecido intacto, como um altar intocável. Mas cada vez que abria a porta, sentia-se presa em estações que já tinham passado. Um dia, ela espalhou as roupas sobre a cama, tocou cada camisa e relembrou as tardes em que passeavam juntos. Escolheu apenas algumas peças verdadeiramente belas e essenciais ao coração. O lenço com o perfume dele, o casaco que vestia quando a saudade apertava. O restante, fotografou, fez um pequeno álbum e doou a quem precisava mais. O quarto ficou maior e no espaço que se abriu, a tristeza não desapareceu, apenas se acalmou, transformando-se em uma luz suave. Shibumi nos ensina que a elegância não vem de ter cada vez menos, mas de manter apenas o que torna a vida mais profunda. E às vezes, essa delicadeza começa com um gesto quase invisível: colocar algo de volta no mundo, para recolher, em troca, a paz que esperava por você há muito tempo. 9. Esquecer de si mesma. Você já começou o dia como quem entra num mercado barulhento? Tarefas chamando de todos os lados, mãos tentando segurar tudo sem conseguir escolher nada? Quando tratamos o autocuidado como um luxo, a agenda vira um rio caudaloso que leva embora o sono, as refeições, a respiração. O corpo tenta avisar, com uma dor de cabeça leve, uma noite mal dormida, uma irritação sem motivo. Mas a gente passa direto, como quem cruza um espelho embaçado sem se ver de verdade. A exaustão não chega de repente, ela vaza aos poucos, a cada manhã apressada, a cada noite em que esquecemos de nos tocar. Até que um dia percebemos, estamos presentes para tudo, menos para nós mesmas. O minimalismo japonês traz uma imagem suave e profunda. Asa no okaimono. As compras da manhã para a paz interior. Não se trata de comprar coisas, mas de escolher, logo cedo, alguns ingredientes espirituais que alimentam o dia. Uma xícara de chá quente, alguns movimentos de alongamento, poucas linhas escritas à mão. A manhã minimalista é como uma pequena feira onde paramos para medir o que realmente precisamos. Apenas 20 minutos podem mudar o ritmo de um dia. Despejar água na xícara, sentir o calor nas mãos, soltar os ombros tensos, escrever 3 linhas simples. Uma gratidão, uma intenção, uma reflexão. Quando o dia começa com consciência e ternura, as decisões se tornam menos apressadas. A energia não se esgota, apenas flui, calma, por tudo o que importa. À noite, encerramos essa feira interior com um pequeno ritual. Pentear o cabelo devagar, mergulhar os pés em água morna ou apenas colocar a mão no peito e soltar o ar mais longo que o anterior. Esses gestos, aparentemente pequenos, são a forma mais silenciosa de dizer ao corpo: você importa. Dali nasce uma autoestima que não grita, mas sustenta. E, sobre esse chão firme, deixamos de buscar aprovação fora, aprendendo a recusar o que nos desgasta por dentro. A essência do minimalismo não é cortar emoções, mas escolher poucos rituais e vivê-los por inteiro, para que a serenidade se infiltre de volta no dia seguinte. Rafaela, 29 anos, professora, vivia entre aulas em sequência e noites longas de preparação. Quando a exaustão bateu à porta, ela decidiu mudar uma única coisa: reservar 20 minutos pela manhã para o chá e a escrita
e 5 minutos à noite para massagear o couro cabeludo. Nos primeiros dias, sentiu apenas um leve alívio. Na segunda semana, dormia melhor. Na terceira, acrescentou 10 minutos de caminhada após o almoço. Meses depois, os colegas notaram. Ela falava mais devagar, mas com clareza. A sala estava mais tranquila, como se ela levasse consigo uma calma contagiante. Rafaela não passou a fazer menos, apenas construiu seu fazer sobre uma base cuidada. Você pode começar amanhã. Uma xícara de chá quente, 3 linhas no caderno, 10 respirações longas e o direito, tão simples e tão esquecido, de estar presente em si. Porque no fim, não se pode servir água de um jarro vazio. E o jarro só se enche quando, a cada dia, lembramos de derramar ali um pouco de gentileza sobre nós mesmas. 10. Valores que se perderam. Você já se sentiu parada em uma encruzilhada cheia de placas, onde todas as setas pareciam apontar para o caminho certo? Quanto mais olhava, mais os pés pareciam presos ao chão. Quanto mais pensava, mais a voz interior se calava. Viver sem clareza dos próprios valores é como navegar sem bússola. Cada vento de opinião muda a direção do barco. E, por mais ocupadas que estejamos, seguimos girando em círculos. Escolhemos um trabalho porque todo mundo faz. Aceitamos projetos por medo de perder oportunidades, dizemos sim para evitar o desconforto de um não. E, ao final do dia, sentimos um vazio estranho. Não é por fazermos pouco, mas por fazermos longe do que realmente importa para nós. O minimalismo japonês nos oferece uma bússola silenciosa, mas precisa. Ikigai, a razão de viver. Em vez de mais conselhos, o Ikigai traz 4 perguntas simples, como os 4 pontos cardeais. O que você ama? Em que você é boa? O que o mundo precisa de você? E o que pode te sustentar? Quando você se senta por 15 minutos, com uma xícara de chá e uma folha poda em branco, o que parecia confuso começa a se assentar. Escreva o que faz seus olhos brilharem. As habilidades que te fazem perder a noção do tempo, as necessidades do mundo que te tocam e as formas de viver disso sem trair o coração. Desses 4 fragmentos nascem seus valores essenciais: honestidade, contribuição, criatividade, serenidade, as pedras que sustentam o chão onde você caminha. A partir daí, antes de cada escolha, pergunte: isso está alinhado com o meu Ikigai? Se não estiver, por mais atraente que pareça, é apenas ruído. Se estiver, mesmo que pareça pequeno, é o caminho certo. Para que essa bússola funcione de verdade, marque um encontro semanal consigo. Uma noite para revisar o que reflete seus valores, o que saiu do compasso, e fazer pequenos ajustes de direção. Se ainda restarem dúvidas, peça os olhos de alguém que te conhece bem. Quando você me vê mais viva? Essa resposta costuma clarear o mapa. Com o tempo, o hábito de filtrar decisões pelo Ikigai elimina quase todas as distrações. Você não precisa se forçar a ser decidida. O caminho certo se torna tão tranquilo que o próprio silêncio te convida a segui-lo. David Silva, 33 anos, trabalhava em marketing, trocando de empresa como quem troca de estação, mas sempre com a sensação de faltar algo sem nome. Uma noite, ele sentou-se diante das 4 perguntas e escreveu 3 frases que fizeram o coração vibrar. Amava contar histórias, sabia criar conexões e queria ajudar organizações do bem a encontrarem sua voz. Meses depois, mudou-se para uma ONG. O salário não aumentou, mas as manhãs deixaram de ser pesadas. Cada campanha que criava era uma história entregue às mãos certas. O Ikigai não transformou sua vida numa linha reta, mas lhe deu uma direção firme, suficiente para saber, a cada dúvida, para onde apontar a agulha. Quando você descobre o que realmente defende, o mundo deixa de te puxar. E,
Nesse silêncio calmo, você escuta com clareza o som dos próprios passos, seguindo, enfim, na direção certa. Quando paramos e olhamos com calma para aqueles hábitos que pareciam inofensivos, percebemos como eles, aos poucos, desgastam o espaço em que vivemos, drenam nossa energia e apagam, dia após dia, os valores que um dia nos guiaram. Mas é justamente nesse instante de reconhecimento que uma nova porta se abre. O minimalismo japonês não é apenas sobre organizar objetos. É a arte de estar presente com consciência, onde cada coisa, cada momento encontra o seu lugar certo. Se hoje algo te fez parar por um instante e ouvir a si mesma com mais clareza, saiba que só isso já é um começo poderoso. Toda mudança, por menor que seja, nasce de um momento de despertar, uma respiração mais profunda, um objeto deixado de lado ou um não dito com ternura para proteger o espaço que te sustenta. A partir desses passos lentos, o caminho começa a se revelar, mais leve, mais nítido e mais fiel ao que realmente tem valor para você. Obrigada por ter caminhado comigo até o fim desta jornada. Se este vídeo te trouxe um pouco de paz ou uma inspiração para repensar o ritmo da sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precise de um instante de pausa para se reencontrar. Em breve estarei de volta com novas reflexões, suaves, curativas e cheias de propósito, para que juntos possamos aprender a guardar o que merece ficar e a soltar, com coragem, o que já pode partir. Nos vemos no próximo vídeo. Que a sua tarde seja tranquila e que você escolha hoje um gesto pequeno, mas suficiente para tornar o amanhã mais claro.